Você já se dedicou tanto aos outros, oferecendo apoio, carinho e cuidado. E quando chegou o momento em que você mais precisava, se viu sozinho? Esse é um dilema universal, que nos desafia a entender o real valor das relações e, mais importante, a nossa capacidade de lidar com a solidão. Em um mundo onde todos estão constantemente conectados, como é possível sentir-se sozinho? Hoje, vamos explorar esse paradoxo da vida e refletir sobre as lições do estoicismo, filosofia que nos ensina a encontrar paz e força dentro de nós mesmos, mesmo quando o mundo à nossa volta parece nos faltar. Se você já se perguntou sobre como lidar com a solidão, ou como continuar sendo forte quando as pessoas falham em nos apoiar, este vídeo é para você. Em nossa jornada pela vida, muitas vezes nos vemos em situações onde o cuidado com os outros é um ato natural e até esperado. Nos relacionamentos, na amizade, no trabalho, somos frequentemente chamados a ser o apoio, a pessoa em quem outros podem confiar. Dedicamos nosso tempo, nossa energia e nosso coração a quem amamos, oferecendo apoio quando eles precisam, tentando ser um pilar de força. No entanto, quando chega o momento em que precisamos de apoio, muitas vezes nos encontramos sozinhos. Essa solidão pode ser dolorosa, especialmente quando a expectativa de que as pessoas ao nosso redor nos apoiariam em momentos de crise não é correspondida. A dor é real, mas também é uma oportunidade de refletirmos sobre como reagimos à situação. O estoicismo nos ensina algo muito poderoso sobre isso. Não podemos controlar as ações de outras pessoas, mas sempre podemos escolher como reagimos às circunstâncias da vida. O filósofo Epicteto dizia que a verdadeira liberdade vem de entender o que está dentro do nosso controle e o que não está. Quando cuidamos de alguém, devemos fazer isso sem expectativas. Não podemos esperar que as pessoas retribuam ou que nos ofereçam o mesmo apoio emocional que oferecemos a elas. A única coisa sobre a qual temos controle é como escolhemos reagir à falta de apoio. Quando a solidão bate à nossa porta, o primeiro passo é aceitar que não podemos controlar a presença ou a ausência dos outros em nossas vidas. A tentativa de fazer isso só gera frustração. A verdade dolorosa, mas libertadora, é que as pessoas nem sempre estarão lá para nós. Seja por falta de capacidade emocional, por estarem lidando com suas próprias questões, ou por simplesmente não conseguirem oferecer o que precisamos. Esse é o ponto de partida para o estoicismo. Não podemos depender de ninguém para nossa paz de espírito. Os estoicos, como Sêneca, nos ensinam que a solidão não é um castigo ou uma perda, mas uma oportunidade de crescimento. Sêneca falava sobre a importância de cultivar a autossuficiência emocional, ou seja, a capacidade de estar bem consigo mesmo, independentemente das circunstâncias externas. A solidão, em sua visão, não é algo a ser temido, mas algo a ser usado a nosso favor. É uma chance de conhecer a si mesmo, de desenvolver resiliência e de fortalecer o espírito. Mas como podemos praticar isso na vida real? A resposta está no desapego emocional. Não se trata de ser frio ou indiferente às necessidades dos outros, mas de não depender emocionalmente deles para a nossa própria estabilidade e felicidade. Quando oferecemos apoio aos outros, devemos fazê-lo por um motivo genuíno, porque isso é a coisa certa a se fazer, não porque estamos esperando que esse apoio seja retribuído no futuro. Além disso, o estoicismo nos ensina a enfrentar a solidão com coragem. Em vez de ver a falta de apoio como uma falha dos outros, podemos usá-la como uma oportunidade de fortalecer nossa independência emocional. A solidão nos desafia a nos tornarmos mais fortes por dentro, a depender menos dos outros
e mais de nossa própria capacidade de lidar com a vida. A filosofia estoica também fala sobre a impermanência das coisas. As relações, como tudo na vida, são transitórias. Se estamos dispostos a aceitar que tudo o que temos pode ser tirado de nós, inclusive o apoio dos outros, podemos aprender a valorizar o que realmente importa: nossa capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com coragem e sabedoria. A solidão, quando vivida sem a compreensão de sua verdadeira natureza, pode parecer um peso insuportável. No entanto, para os estoicos, ela é mais do que um estado de isolamento emocional. É uma oportunidade de crescimento pessoal e de autoexploração. Cada momento que passamos sozinhos é um momento que podemos usar para nos fortalecer emocionalmente, para afiar nossa mente e para descobrir nossa verdadeira força interior. Ao contrário de muitos, que veem a solidão como uma fraqueza, os estoicos a viam como uma chance de transformar a dor em poder. Marco Aurélio, talvez o estoico mais famoso, escreveu em suas meditações: "O que não é bom para o ninho, não é bom para o pássaro." Ou seja, as adversidades que surgem em nossas vidas, como a solidão e a falta de apoio externo, não são apenas obstáculos, mas também ingredientes essenciais para a nossa formação e evolução como seres humanos. Se a solidão nos desafia, ela também nos forja, como o fogo forja o ferro. A falta de suporte externo pode nos ensinar a ser nossa própria fonte de força. É importante entender que quando estamos sozinhos, estamos sendo chamados a olhar para dentro de nós mesmos. Isso não é algo negativo, mas sim uma oportunidade de reflexão profunda sobre nossas escolhas, nossos valores e a nossa capacidade de seguir em frente. Em vez de nos afundarmos em um mar de frustração ou desesperança, podemos aprender a nos fortalecer, a nos tornar mais autossuficientes emocionalmente e a encontrar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Outro conceito crucial do estoicismo é a ideia de aceitar a impermanência. Isso significa que tudo ao nosso redor é transitório, e isso inclui as pessoas, os relacionamentos e até mesmo os momentos de apoio que nos oferecem. Nada dura para sempre, nem mesmo as circunstâncias mais favoráveis. Aceitar essa verdade nos liberta da ansiedade de tentar manter o que não podemos controlar e nos prepara para lidar com a inevitável solidão quando ela chegar. Os estoicos nos ensinam a enfrentar a dor com dignidade e a usar os momentos difíceis como combustível para o crescimento pessoal. Em vez de ver a solidão como uma punição, podemos encará-la como um período de autoaperfeiçoamento. É no silêncio, na ausência de vozes externas, que conseguimos ouvir nossa própria voz interior, que nos guia, nos fortalece e nos ajuda a tomar decisões mais claras e assertivas. Quando o apoio dos outros não está disponível, somos desafiados a confiar em nossa própria sabedoria e resiliência. Esse é um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Não devemos esperar que os outros preencham as lacunas da nossa vida, porque, no final das contas, a única pessoa com quem podemos contar integralmente somos nós mesmos. Ao internalizar essa verdade, podemos passar por momentos de solidão com um senso de propósito e autonomia. Outro ponto essencial é que o estoicismo não nos pede para desprezar os outros ou nos tornarmos indiferentes ao sofrimento alheio. O que ele sugere é que, ao cuidarmos dos outros, devemos fazer isso de forma desapegada, ou seja, devemos agir com generosidade e amor, mas sem a expectativa de que os outros irão nos retribuir da mesma maneira. A verdadeira satisfação vem de saber que cumprimos nosso papel como seres humanos de ajudar uns aos outros, sem esperar
que a ajuda seja devolvida em momentos de necessidade. Isso pode ser um dos maiores desafios, pois é natural querer que a dedicação que damos aos outros seja reconhecida e retribuída. No entanto, a verdadeira liberdade emocional que os estoicos nos ensinam é a de agir sem expectativas. Quando cuidamos dos outros com o coração puro, sem esperar algo em troca, não só cultivamos virtude, mas também nos libertamos da frustração que vem quando os outros não correspondem como gostaríamos. A prática do desapego nos ajuda a lidar com a solidão de maneira mais tranquila. Não se apegar ao que os outros podem ou não fazer por nós é um passo essencial para viver de acordo com os princípios estoicos. Afinal, ao removermos a expectativa do retorno, eliminamos um dos maiores geradores de sofrimento emocional, que é a decepção. Por fim, o estoicismo nos ensina a viver no presente, a aceitar o que não podemos mudar e a agir com base em nossos valores mais profundos. Mesmo na solidão, podemos encontrar a força para seguir em frente, porque nossa paz interior não depende das circunstâncias externas. Ao cultivarmos uma mentalidade resiliente e uma atitude positiva, somos capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente, incluindo aqueles momentos em que estamos sozinhos e sem o apoio de outros. A solidão, muitas vezes, não é apenas a ausência física de outras pessoas, mas também a ausência emocional, o distanciamento das conexões mais profundas que buscamos ao longo da vida. É quando precisamos de apoio e de carinho, de um ombro amigo, e nos damos conta de que, por mais que tenhamos investido tempo e energia em ajudar os outros, o retorno esperado simplesmente não se materializa. Nesse momento de necessidade, o vazio pode se tornar imenso, e a sensação de abandono e desamparo pode ser avassaladora. Mas é exatamente nesse espaço vazio que o estoicismo entra como uma luz. Se somos sinceros, a vida nos apresenta essas situações difíceis para que possamos, finalmente, olhar para dentro de nós mesmos e nos fortalecer. A solidão, se bem compreendida, pode ser uma grande mestra. Ela nos desafia a não depender dos outros para a nossa felicidade ou estabilidade emocional, mas a aprender a nos nutrir emocionalmente de dentro para fora. Os estoicos tinham uma perspectiva radical sobre a autossuficiência emocional. Eles acreditavam que o verdadeiro poder reside na nossa capacidade de não ser abalado pelas circunstâncias externas. O sofrimento vem, muitas vezes, porque colocamos nossa felicidade nas mãos de outros. Mas o que acontece quando essas pessoas falham? O sofrimento torna-se intenso e a dor, muitas vezes, insuportável. Ao aprender a desapegar-se das expectativas em relação aos outros, começamos a reconhecer nossa própria força interna. A solidão, então, deixa de ser um fardo e se transforma em uma oportunidade de crescimento e expansão. Na prática, a filosofia estoica nos convida a desenvolver uma mentalidade que nos permite fluir com a vida, mesmo nas adversidades. Epicteto nos lembra que devemos focar naquilo que podemos controlar: nossas ações, nossas reações, nossa maneira de lidar com as circunstâncias. Se estamos sozinhos, o que podemos controlar? Podemos controlar nossa maneira de responder à solidão e como construímos nossa paz interna. A solidão, por mais difícil que seja, pode ser a oportunidade de reforçar nossos valores e de encontrar propósito. Além disso, a filosofia estoica ensina que a vida é composta de momentos transitórios. Nada é permanente, nem a dor, nem a solidão, nem as circunstâncias externas. Ao aceitarmos que tudo está em constante mudança, nos tornamos menos dependentes das coisas externas para nossa felicidade. Quando você está sozinho, você está diante de uma oportunidade única.
a chance de redescobrir sua própria essência e sua própria capacidade de resistir e crescer. Sêneca, em suas cartas, nos lembra que os momentos difíceis são parte da experiência humana e que devemos ver neles uma chance de fortalecer o nosso caráter. Ele dizia que, ao enfrentarmos a solidão e a adversidade, nos tornamos mais fortes, mais resilientes e mais preparados para o que a vida nos traz. Ele acreditava que a dor, quando bem compreendida, não enfraquece, mas fortalece a alma. No contexto da solidão, o estoicismo nos ensina a praticar o autoconhecimento profundo. Quando estamos sozinhos, somos desafiados a olhar para dentro de nós mesmos de forma honesta. Quais são as nossas verdadeiras necessidades emocionais? O que realmente importa para nós? A solidão pode ser um convite para uma jornada interna, onde encontramos as respostas que, muitas vezes, procuramos nas outras pessoas. Em vez de nos deixarmos dominar pelo vazio emocional, podemos preenchê-lo com sabedoria e autorreflexão. Uma das grandes vantagens de ser capaz de lidar com a solidão com uma mentalidade estoica é que ela nos ajuda a fortalecer nossa independência emocional. Ao aprendermos a não depender de ninguém para a nossa felicidade ou validação, nos tornamos mais autossuficientes e menos suscetíveis a quedas emocionais, quando não recebemos o apoio que gostaríamos. Isso não significa que não podemos amar ou cuidar dos outros, mas que nossa felicidade não pode ser condicionada ao comportamento dos outros. Podemos dar aos outros o melhor de nós, mas sem a expectativa de que, em troca, seremos recompensados da mesma forma. Quando passamos por momentos de solidão, o desafio é sempre o mesmo. Como podemos manter a nossa serenidade e paz interior? A resposta, mais uma vez, está no estoicismo. Se conseguimos aceitar a transitoriedade da vida e viver de acordo com nossos valores independentemente da presença ou ausência dos outros, conseguimos transformar a solidão em uma fonte de poder e clareza. Em vez de sucumbir ao desespero ou à amargura, podemos escolher ver a solidão como uma janela de autodescoberta, onde a verdadeira paz vem de dentro de nós, não dos outros. Cuidar dos outros sem esperar retribuição é uma das maiores lições que o estoicismo nos oferece. Quando decidimos agir com virtude, sem nos preocuparmos com o reconhecimento ou apoio de volta, nossa vida adquire um significado profundo e duradouro. Quando você se dá de coração, sem expectativas, você cresce emocionalmente, tornando-se cada vez mais forte e mais sábio. E mesmo quando os outros não estão lá, você saberá que cumpriu sua parte, que fez o certo, e isso é mais do que suficiente para manter sua paz. A solidão, embora inicialmente dolorosa, oferece a todos nós uma oportunidade única de autoconhecimento e fortalecimento interno. O estoicismo nos ensina que a verdadeira paz não vem de fontes externas, nem da expectativa de apoio de outras pessoas, mas da nossa capacidade de enfrentar as adversidades com serenidade e coragem. Quando cuidamos dos outros, fazemos isso com a intenção pura de oferecer o melhor de nós, sem a expectativa de que isso será retribuído. Quando somos deixados sozinhos, sem o apoio que esperávamos, a dor é real, mas também é um chamado para voltar para dentro e buscar nossa própria força. É nesse momento que podemos ver a solidão não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos tornarmos emocionalmente mais fortes e mais preparados para os desafios que virão. A vida, como os estoicos nos ensinam, é imprevisível e cheia de altos e baixos. O que podemos controlar, entretanto, é a forma como reagimos às situações que nos são impostas. Quando estamos sozinhos, podemos escolher usar esse tempo para construir
nossa própria paz interna, para refletir sobre nossa jornada e para nos fortalecer emocionalmente. Assim, a solidão não será mais algo que nos enfraquece, mas algo que nos impulsiona a ser melhores, a encontrar um propósito mais profundo e a viver com mais sabedoria. Portanto, a próxima vez que se sentir só, lembre-se, não está sozinho no seu sofrimento. Todos enfrentamos momentos de solidão, mas é nesse espaço vazio que temos a oportunidade de encontrar nossa força mais profunda. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade e a verdadeira paz vêm de não depender de ninguém, mas de construir nossa própria resiliência e de viver em harmonia com o que está além do nosso controle. A solidão, em última análise, é um convite ao autodescobrimento. Ao aceitá-la com coragem e sabedoria, podemos usar esses momentos para nos tornar mais fortes, mais focados e mais preparados para qualquer adversidade que a vida traga.